Vamos para a correção do exercício 4. Determine a quantidade necessária do componente C para a montagem de 1.600 peças do produto X e 870 do produto Y na estrutura abaixo. A partir dessas estruturas, elabore a lista de materiais contendo o nível e o código dos componentes para os produtos X e Y. Turma, nesse exercício aqui, tem um caso comum de fabricação. Eu tenho dois produtos diferentes, produto X, produto Y, em que os dois compartilham peças similares. Nesse exemplo aqui, no produto X eu tenho o componente A, B, C, D, C e E aqui. No produto Y, demanda independente, eu tenho F, G, C, H, I, J, C novamente e o item K. Esse exemplo aqui, turma, conforme na explicação do vídeo, eu citei o exemplo da bicicleta. Então, vamos pensar aqui, eu tenho a bicicleta X e a bicicleta Y. Os dois produtos são diferentes, porém, eles partilham de peças similares na sua composição. Tá? Então, o pensamento é esse daí. Aqui no enunciado, pede-se a quantidade de componente C, mas nós vamos fazer a tabela completa. Vamos partir, então, das demandas. O produto X. Qual é a demanda? Qual é a encomenda do produto X? 1.600 peças. Do produto Y, 870 peças. Nesse exemplo, nós também vamos trabalhar com a ideia de não temos estoque, tá bom? Não temos estoque de peça. Então, é só um exemplo didático. Conforme os exercícios anteriores, se nós estivéssemos trabalhando com algum estoque disponível, tanto de produto acabado, como dos itens componentes, a necessidade sempre será a demanda, o meu pedido, menos o estoque que eu tenho disponível. A minha necessidade será com base no consumo daquilo que eu tenho em estoque. Como nesse exercício nós não temos estoque nenhum, a minha demanda será sempre a minha necessidade de fabricação. Então, nesse primeiro caso aqui, a necessidade do produto Y é a minha demanda, menos o meu estoque. Eu vou fazer dessa forma, turma, mesmo não tendo estoque disponível, tá? Então, a minha necessidade de fabricação é a minha própria demanda, a minha encomenda. Da mesma forma, o produto Y. Vamos identificar agora o componente A. A demanda do componente A. O componente A ele é montado somente no produto X. No produto Y, não há necessidade. O componente A é um item filho do produto X e eu preciso de dois componentes A para montar um produto X. Então, eu tenho duas peças de A vezes a necessidade do produto Y, 600 peças. Aí de 3.200 peças de demanda, não tenho nenhum estoque, a minha necessidade, ela vai ser 3.200 peças, menos o meu estoque, que eu não tenho estoque nenhum, a minha necessidade é exatamente 3.200 peças. Eu vou copiar a fórmula aqui, porque essa mesma história vai se repetir. Demanda menos estoque, tá? Então aqui aparece tudo zerado, porque eu não calculei ainda. Componente B. Componente B, ele também é montado somente no produto X. Para montar um produto X, eu preciso de um componente B. Então, vou colocar aqui 1 vezes a necessidade, do componente X, 1.600 peças.
Então, a necessidade do componente B, 1.600 peças. Agora, vamos para aquilo que se pede no enunciado, o componente C. O componente C, ele é montado, ele é um item filho do componente A, precisa de 3 peças de C para compor um A, e ele é um item filho também do componente B. E ele também é item filho do componente F, que por sua vez é filho do produto Y, e o item C também é item filho do item I, tá? do produto Y. Eu posso calcular até uma parte aqui do componente C agora, porque eu já calculei o componente A e já calculei a quantidade de componentes B. Mas eu ainda não consigo calcular a quantidade de componente C para o meu produto Y, porque eu não calculei a quantidade de item F e de item G, por exemplo, e nem do item I. Então, eu vou deixar o componente C estacionado aqui. Vou partir para o componente D. Depois eu volto no C, quando eu tiver as informações das peças faltantes. A demanda do componente D, ele é um item filho do componente A. 2 peças para compor um item A. Então, igual 2 vezes... Qual é a necessidade do item A? 3.200 peças. Aí, então, a necessidade do item D, 6.400 peças. Vamos para o componente E. O componente E, ele é montado somente no produto X. E ele é um filho, item filho do item B. Eu preciso somente de 1 vezes. Vou olhar a necessidade do item B. Está aqui, ó, 1.600 peças. Então, a necessidade do componente E, a demanda é 1.600, a necessidade também 1.600, porque não tem o estoque. Componente F. O componente F ele é montado no produto Y. E somente no produto Y. E ele é um item filho do produto Y. E eu preciso de 2 componentes F. 2 vezes a necessidade do Y aqui. Qual é a necessidade do Y, do produto Y? 1.600 peças. 1.600 produtos acabados. Então, componente F, 3.200 peças. 2 para cada um componente Y. Componente G. Componente G, item filho do componente Y. Preciso de uma peça também. Uma peça vezes a necessidade do Y. Teve um erro aqui, vou retornar. Porque ao invés de pegar a necessidade do Y, um segundo, vamos retornar aqui no F. Olha só. O E, peguei a necessidade do B. Vamos recapitular o F aqui, turma. O F. É realmente um trabalho de atenção, tá? Então, eu percebi esse erro aqui. Vou retornar um componente. Componente F. 2 componentes vezes a necessidade do Y. Olha só, a necessidade do Y, 870. Então, eu já estava calculando errado, tomando como base a necessidade do X. Tem que ter muita atenção nesse ponto. Componente G. Um item vezes a necessidade do Y, 870. 870 peças Gs para suprir
o seu item pai aqui. Vamos verificar a necessidade, a demanda do item H. É um item filho do item F, eu preciso de 2 componentes H para montar um item F. Igual 2 componentes H vezes qual é a necessidade do item F, 1.740 peças, o dobro, então a minha necessidade, 3.480 do item H. Item I é um item filho do item G, eu preciso de 4 componentes para montar um item G. Igual a 4 componentes vezes a minha necessidade do item G. Qual é a necessidade do item G? 870 peças. Então, tá aí 3.480 peças I, componentes I. Vamos para o componente J. Eu preciso de 2 componentes J para montar um G. Igual J vezes qual é a necessidade do item G? 870 peças. 1.740. Vamos para o item K. É um item filho do item I. Então, eu preciso de um componente para montar um componente I. Um componente K para montar um componente I. Um componente vezes a necessidade do componente I. Está aqui, 3.480. 3.480. Vamos agora para o cálculo do nosso componente C. Agora eu consigo calcular a quantidade de peças de componente C que eu preciso para o produto X e para o produto Y. Eu não compro os dois separados. Eu identifico a programação das necessidades dos dois produtos que compartilham essa mesma peça C e faço a aquisição desse lote aí. Então, componente C, turma. Vamos verificar aqui no produto X. Ele é um item filho do item A e eu preciso de 3 componentes. Então, eu preciso de 3 peças. Componente C. Vou olhar a necessidade do item A. Está aqui a necessidade do item A. 3.200 peças. Tá? Eu vou colocar um parênteses aqui. Porque eu vou somar. Tá? Então, são 3 componentes vezes a necessidade do A, 3.200 peças, mais eu tenho aqui o item C, que é item filho do B. Eu preciso de 4 componentes C para montar um B. Então, vou abrir outro parênteses aqui. 4 componentes C vezes... Deixa eu perguntar, você precisa abrir parênteses mesmo? Eu estou colocando porque eu faço bem passo a passo para não dar nenhum tipo de erro. Tá? Pode acontecer algum tipo de erro, então eu gosto de fazer tudo conforme a norma. Eu verifiquei lá que você não colocou, batendo o exemplo, não tem necessidade, tá? Mas eu faço essa divisão, tá bom? Então, estamos aqui no item C, componente do item B. Vamos olhar a necessidade do item B. 1.600 peças. Vou fechar um parênteses aqui. Então, ó, calculei o item C necessário para o produto X. Vamos verificar no produto Y. Ele é um item filho do item F, preciso de 3 componentes. Deixa eu colocar um parênteses aqui. 3 vezes... Olha a necessidade do F. Qual é a necessidade do item F? Vamos procurar ele aqui. 1.740 peças. Fecho meu parênteses. Mas eu ainda tenho componente
no meu produto Y. Então, o meu item C é item filho do item I. Eu preciso de um componente C. Um componente C vezes para montar um componente I. Vou olhar a necessidade do componente I, então. Qual a necessidade? 3.480. Vou fechar parênteses. Vamos dar um Enter aqui. Então, o componente C, eu tenho agora aqui a demanda, 24.700 peças, e a necessidade do item C, do componente C, 24.700 peças. Dessa forma, turma, finalizo aqui o cálculo da necessidade dos materiais para atender essas duas demandas aqui, 1.600 peças do produto X, vou colocar uma corzinha aqui, e 870 peças do meu produto Y. Tá? Considerando que eu não tenho nenhum estoque disponível, então a minha necessidade será igual à minha demanda de todos os itens. Ficou clara essa explicação, meninos? Bateu aí o resultado? Sim. Sim. Show de bola.